Olá pessoal, sejam bem-vindos ao mini curso de ATP Draw. Meu nome é Ednardo Pereira da Rocha, sou professor do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal Rural do Semiárido. Este mini curso ele será ministrado agora no workshop que ocorrerá em dezembro de 2021. E o nosso tema, como eu falei, é a utilização do software ATP Draw para a simulação em sistemas elétricos de potência. Então, no próximo slide eu mostrarei a vocês a organização do mini curso, em que inicialmente nós iremos ver a introdução aos principais blocos que serão utilizados por nós, as demonstrações de simulações, que são os arquivos exemplos do ATP Draw, algumas práticas no ATP Draw, como energização de linhas de transmissão, bancos de capacitores, energização de transformadores, algumas pesquisas com o ATP Draw que eu realizei durante o doutorado, tem outras com a utilização do software na graduação com alunos de iniciação científica e trabalho de conclusão de curso, e o professor Adriano Aron também fará uma apresentação complementar a este mini curso, tendo visto que nós iremos dividir a carga horária, em que ele irá mostrar uma aplicação de controle específico para sistemas de geração a partir de energia eólica. E por fim farei o encerramento. E esses vídeos, vale ressaltar que esses vídeos serão, na verdade, gravados em diversos pequenos vídeos, né, que serão editados posteriormente e unidos em um arquivo apenas que será postado pela organização do evento. Então, para a gente iniciar, né, falando um pouco aí sobre análise e simulação de sistemas elétricos de potência, é interessante observar que toda modelagem de um equipamento está relacionado a um modelo matemático. Então, quando a gente vai modelar um gerador, por exemplo, a gente utiliza ali uma modelagem matemática que une toda aquela teoria, aquela base que a gente viu desde o início da graduação, quando a gente está estudando circuitos, estuda ali um pouco também da parte de física, de cálculo. Então, quando a gente modela um equipamento do sistema, na verdade, nós estamos trabalhando com o seu modelo matemático. E cada componente do sistema que a gente trabalha em sistemas elétricos de potência tem os seus próprios modelos matemáticos. Então, o modelo de um gerador é diferente de um modelo de um transformador, que é diferente de um modelo de uma linha de transmissão ou de distribuição, e assim por diante. Então, cada equipamento ele vai ter as suas particularidades em termos reais de funcionamento, mas também tem suas características físicas que diferem em relação aos outros. Então, para quem trabalha com análise e simulação de sistemas elétricos de potência, é interessante que o pesquisador, o engenheiro, o aluno, o discente, saiba associar todas essas informações, né? A matemática, a física, o aspecto físico de funcionamento do equipamento também é muito importante, né? Não basta se ater apenas à parte teórica, é interessante que a pessoa tenha uma noção de como esse equipamento funciona quando ele está devidamente alocado no sistema elétrico. Então, além de precisarmos modelar cada equipamento por si só, né, a representação matemática do equipamento para fins de simulação, nós temos que ter uma ligação entre esses dispositivos. Então, quem paga análise de sistema de potência, quem paga análise moderna de sistemas de energia, que são disciplinas voltadas para essa área de análise e simulação de sistemas elétricos de potência, observa a necessidade de que haja essa conexão entre os dispositivos. Então, eu tenho aqui um equipamento qualquer, com o seu modelo matemático, e tem outro equipamento qualquer, né, denominei de equipamento 2, com seu próprio modelo matemático, mas que eles devem trabalhar em conjunto quando a gente modela o sistema como um todo. Então, quando eu estou modelando uma rede de distribuição com seus respectivos transformadores e quero calcular uma corrente de curto-circuito no secundário de um transformador, por exemplo, eu preciso ter o modelo da minha linha, por exemplo, eu preciso ter o modelo do meu transformador, eles vão trabalhar em conjunto no meu estudo,
não é? As modelagens matemáticas, embora sejam específicas para cada um desses equipamentos, tem que haver uma conexão entre esses dispositivos. E é justamente esse ponto em que a gente vai trabalhar nesse mini curso, né? A conexão entre esses diferentes dispositivos. Então, essa abordagem matemática, ela é interessante para os diversos tipos de análise que nós podemos realizar, como fluxo de carga, por exemplo, para análise de faltas e transitórios eletromagnéticos em sistemas elétricos, ou para fins de análise de qualidade de energia. Então, podemos simular, por exemplo, na ATP-Draw, a corrente de magnetização de um transformador. Então, as correntes em rush, a gente pode ver como se comporta o formato de onda, quais parâmetros a gente pode modificar para melhorar aquela situação. Então, essas são as formas de análise que a gente normalmente utiliza em análise de sistemas elétricos para fins de pesquisa e estudo, né? Que a gente não se detém apenas a simulação para fins de pesquisa. No mercado da engenharia elétrica, nos grandes controladores de sistemas elétricos, eles realizam essas análises quase que diariamente, né? Se não diariamente. Então, um engenheiro que ele trabalha especificamente para a ANS, ele tem um domínio de várias dessas ferramentas. Ele precisa planejar o sistema. Então, esse planejamento é feito como? Através da utilização de softwares que promovem uma análise minuciosa do sistema, né, a partir de alterações que ele vai realizar naquela rede já existente, e ele vai verificar os impactos, por exemplo, na conexão de uma nova usina, certo? De uma manutenção de um trecho de linha de transmissão. Então, a abertura da chave entre duas subestações, eu vou ter um redirecionamento do fluxo. Então, ele tem como verificar essa situação, por exemplo. E esses softwares aqui, eles fornecem ao operador várias dessas possibilidades. Então, aqui a gente tem o software AnaRede brasileiro, certo? AnaFaz, são softwares para análise de curto-circuito, para fluxo de carga, etc. Mas existem outros softwares também que são de fora, né? Desenvolvidos fora do Brasil, como PSCAD, Windmill, Etap, Simulink e o próprio ATP-Draw, que é um software gratuito, certo? Ele é de código aberto e permanentemente sofre alterações nas suas versões, que são contribuições dos usuários do programa, que trocam aí figurinhas nos fóruns do ATP, MTP. Então, o ATP-Draw ele é um software livre, como eu falei agora há pouco, derivado do ATP, que é o Alternative Transient Program. Então, não é um software novo, né? Ele já tem aí alguns anos de desenvolvimento, mas ele tem uma enorme consideração da comunidade científica. Vocês podem observar aí nas principais revistas acadêmicas que existem vários e vários artigos que são oriundos de estudos realizados a partir do ATP. Tenho vários colegas também que trabalharam durante o mestrado, durante o doutorado, então, de certa forma, o ATP ele tem um bom respaldo na comunidade acadêmica e, obviamente, para aplicações em mercado, isso deve ser também levado em consideração. Então, o ATP se baseia na utilização de matriz de admitâncias de barra, parâmetros distribuídos e concentrados, e utiliza aí da regra da integração trapezoidal. Então, isso aqui são situações que podem variar de um software para outro, né? Que pode também ocasionar algumas diferenças não tão consideráveis, né? São pequenas diferenças de resultados. Por exemplo, se vocês fizerem uma comparação de simulação de um sistema no Simulink e outro no ATP-Draw, pode aparecer uma pequena diferença entre os resultados, certo? Que são justamente oriundos de diferentes regras de integração que esses programas possam vir ter. Então, em termos de capacidade de simulação, o ATP-Draw ele tem uma capacidade de 30.000 barras, 900 fontes, 10.000 ramais, 1.200 interruptores, 90 máquinas síncronas e 2.250 elementos não lineares. Então, esses dados aqui eles são obtidos diretamente do manual do programa. Vocês podem baixar depois diretamente do site do ATP, MTP. E aqui o nosso primeiro
print, né, que é o nosso ambiente de trabalho da ATP. Essa aqui é uma das versões mais recentes, ela já tem uma diferença gráfica em relação às primeiras versões, mas basicamente nós temos aqui todas as informações que nós vamos precisar para realizar as nossas primeiras simulações. Então aqui a gente tem um menu com algumas ferramentas, né? Ferramenta de configuração de diretórios, ferramentas para rodar simulações, embora algumas dessas opções estejam aqui nessa barrinha abaixo, né? Mas a ferramenta para plotar tem aí também, para configuração da simulação, a gente vai ver isso tudo com mais calma nos próximos vídeos que serão unidos a este daqui, certo? Então aqui do lado esquerdo nós temos aqui alguns parâmetros de simulação, nós vamos ver cada um deles, certo? E aqui nós temos a nossa janela na qual iremos utilizá-la para montar o nosso circuito. Então lá no ATP, quando vocês tiverem o equipamento, o software instalado no computador de vocês, inclusive eu vou deixar ou com a organização ou em algum link na descrição um manual, um tutorial para auxiliar vocês na instalação do programa. Infelizmente o ATP ele não é um software fácil de se instalar, ainda precisa melhorar bastante nesse sentido, certo? Eu particularmente já tive muita dificuldade em instalar o ATP. Até hoje ainda tenho algumas dificuldades, né? A gente sempre tenta trabalhar com as versões mais recentes e cada reinstalação é um desafio. Então tem muito material na internet que auxilia a gente, né? Inclusive o professor Adriano preparou um material próprio. Tem alguns vídeos também muito bons no YouTube que auxiliam também durante a instalação. Então essas informações eu posso deixar com a organização. E quem não tem esse software instalado ainda, eu posso auxiliar fornecendo esses materiais, certo? Então, clicando direito na tela, né, nessa janelinha aqui, a gente vai ter uma barra de ferramentas, né, na verdade um menu que vai fornecer aí a possibilidade de utilização de todos os blocos do equipamento, certo? Então esse print aqui, ele é um pouco antigo, é do manual do software. Existem aqui representações de equipamentos mais modernos, né, como chaves, transformadores, máquinas e tal. Mas aí cada atualização vocês podem consultar na página do software quais são as novidades. Mas aqui nós temos as principais. A gente tem a parte de medição, temos as partes de representação de ramos, temos a representação de linhas, né, de linhas de transmissão, de chaves, de fontes, de máquinas, transformadores, modelos, que eu vou falar mais à frente, e outros dispositivos. Então, como eu falei para vocês, para que a gente faça a inserção de um bloco que representa um equipamento do nosso sistema, basta que a gente clique com o botão direito do mouse que vai aparecer esse menu. Então, nesse menu, ele está separado, né, por tipos de equipamentos. Então, aqui nós temos os nossos medidores, por exemplo. Temos os splits também, que vão ficar dentro desse submenu. Temos a parte de ramos, lineares e não lineares, de linhas. Então aqui a gente vai ter os modelos de parâmetros distribuídos, concentrados, as chaves, certo? As fontes, máquinas, transformadores, modelos e assim por diante. Então basta que vocês realizem esse clique direito, que vocês vão observar aí a possibilidade de inserção da quantidade muito grande de dispositivos. Aqui do lado esquerdo, né, já falando aqui, é uma configuração que a gente mexe bastante durante a utilização do programa. Vocês vão observar aqui, né, trabalhando no domínio do tempo, que nós temos um ΔT, né, que vai representar aí o passo de integração. Então, quanto menor esse passo de integração, maior vai ser a resolução gráfica, principalmente, que vocês vão ter no plot XY. E aqui é o tempo máximo de simulação, certo? Então, eu vou abordar mais sobre isso nos próximos slides. Aqui a gente tem a frequência, mas só para adiantar aí alguma coisa para vocês. Então, quando vocês inserem um determinado bloco no nosso ambiente de trabalho, quando vocês realizam um duplo clique sobre o equipamento, vai aparecer a página do componente. Então, essa página aqui ela vai fornecer a vocês algumas informações sobre o dispositivo, sobre os dispositivos que vocês vão utilizar, na verdade.
Algumas dessas informações são configuráveis. Aqui, por exemplo, você tem a informação acerca da amplitude dessa fonte, certo? A unidade aqui em volt, frequência em hertz, fase em graus, assim por diante. Então, vocês vão determinar aqui esses dados que são, de certa forma, a entrada de dados deste componente que vocês vão adicionar. Aqui embaixo tem outras informações também, certo? Então, aqui vocês vão definir o tipo de fonte, se é de tensão, se é de corrente, se é monofásica, trifásica, se os ângulos vão estar em graus ou em segundos, se a amplitude que vocês vão colocar aqui representa o valor de pico, se é RMS, certo? Entre fase ou é de fase neutra e assim por diante, certo? Então, são algumas informações que vocês irão adicionar como dados de entrada. Praticamente é obrigatório vocês realizarem isso aqui. Vem alguns valores de default, mas é interessante que vocês definam bem essas entradas aqui para que sua simulação rode de maneira bem planejada. Beleza, Ednardo, mas eu adicionei um bloco que não é essa fonte aqui e tem uma determinada entrada lá que eu não sei o que ela representa. Então a minha sugestão é que vocês sempre consultem esse botão aqui, que é o Help. Quando vocês clicarem no Help, vai aparecer aqui um resumo de todas as entradas que vocês vão ter do referido bloco que vocês vão estar trabalhando, e aqui ele vai explicar com mais detalhe. Por exemplo, amplitude. Ele diz aqui, ó, que é o valor de pico de uma fase A em amperes ou em volts, vai depender da seleção que você vai fazer, né? Como eu falei, isso pode ser uma fonte de tensão, uma fonte de corrente, certo? A frequência que ele determina, frequência em hertz, e assim por diante, certo? Ele vai citar aqui praticamente o que significam todas as entradas desse bloco que vocês estão trabalhando e na qual vocês acionaram o Help. Quando vocês forem montando o circuito de vocês, né, vocês vão perceber que assim que vocês adicionam um determinado bloco, ele fica nessa coloração vermelha. Quando vocês observarem que existe um bloco no sistema de vocês que ainda está com essa coloração, significa ainda que vocês não definiram os parâmetros desse dispositivo. Então, às vezes é muito comum, né, principalmente quando a gente trabalha com um sistema muito grande, que fique ali um bloquinho vermelho. Então, é importante que vocês façam a varredura visual no circuito de vocês para verificar se vocês realmente definiram os parâmetros de todos os equipamentos, todos os dispositivos, componentes, elementos que vocês vão trabalhar no circuito de vocês. E após a finalização, né, vocês vão perceber que a coloração vai mudar. Então, significa que já está tudo determinado, parametrizado, e que você pode prosseguir aí com a simulação. Então, falando aí de conexão entre equipamentos, né, que nós teríamos o caso mais simples possível, em que nós teríamos aqui uma fonte de tensão com uma amplitude de 10.000 volts, frequência 60 Hz, uma simulação que vai variar de menos 1 a 100 segundos. E aqui, ó, nós fizemos a conexão de um componente, aquela fontezinha que eu mostrei anteriormente. Então, aqui nós temos apenas um resistor, definimos aí o valor de 1000 ohms, e beleza, basta que a gente dê OK aqui, que nós vamos ter aí o nosso primeiro circuito, né, o nosso primeiro exemplo básico, devidamente parametrizado, certo? Mas é interessante que nós façamos a leitura daquelas saídas na quais nós queremos observar. Nesse caso aqui, nós podemos fazer a leitura de tensão, de corrente, de tensão e corrente, ou vocês podem adicionar aqui um voltímetro ou amperímetro de forma manual. Naquela primeira opção de probe, vai ter lá a opção de tensão, né, de medição de tensão ou de corrente, que vocês podem adicionar no ponto que vocês quiserem do circuito, certo? Naquele ponto específico em que você quer realizar aquela medição. Então, mais na frente, né, na continuação desse mini curso, eu vou mostrar aí vários exemplos para vocês e isso vai ficar bem mais fácil de ser compreendido. Então, a sequência de trabalho do ATP-Draw é basicamente essa. Vocês vão criar o circuito de vocês e ele vai gerar um modelo de estudo no formato .acp, certo? Quando vocês terminarem
o modelo de estudo de vocês, ele vai gerar um código, que é um arquivo .atp, certo? E, inclusive, vocês podem visualizar isso aqui na própria pasta onde vocês estarão salvando os projetos de vocês, que ele irá gerar esses dois arquivos, certo? Um é o modelo de estudo e o outro é o código do modelo. Então, ele vai gerar esses dois arquivozinhos. É bem comum que durante a execução do sistema de vocês, do arquivo que vocês vão estar trabalhando, ocorra algum aviso dizendo que não existe arquivo tal, o arquivo PL4, o arquivo ATP e tal. Então, são alguns errozinhos que eles dependem de uma instalação bem realizada do programa. Como eu falei, existem ainda algumas dificuldades com relação à instalação do ATP-Draw. Então, a determinação dos diretórios vai fazer com que a montagem e a execução da sua simulação ocorra com sucesso, certo? Então, normalmente, se vocês colocarem para simular e aparecer, está faltando arquivo tal, não foi possível gerar o arquivo tal. Então, normalmente, isso aí é um erro de diretório. Então, é interessante que vocês revisem essa parte da instalação, como eu falei, nos manuais e nos vídeos que ensinam a instalar o programa, o pessoal ressalta bem essa parte. Então, se vocês seguirem o passo a passo corretamente, dificilmente vocês vão ter problemas, né, com relação a isso, certo? Depois que o programa cria, na verdade, o arquivo ACP e o ATP, ele vai executar, certo? O compilador vai pegar esse arquivo ATP e vai gerar aí dois arquivos. Um é o listfile, que é um arquivo de texto que vai lhe dar todas as informações, resultados daquela simulação, se houve ou não erro, todas as leituras de barras, certo? As correntes de um ramo para outro. Então, ele vai fornecer esses valores no formato retangular, no formato polar, barra a barra. Então, é um arquivo bem detalhado que vai lhe dar todas as informações do resultado da sua simulação. E vai ter esse outro arquivo aqui, que é o PL4, em que vocês irão utilizá-lo num executável, né, que já é acoplado ao ATP-Draw, que vai gerar ali um arquivo visual, ou seja, um gráfico que vai mostrar o resultado ali da sua simulação, como a gente pode ver aqui nessa imagem, certo? Então, esse aqui é conhecido como o Plot XY, que é uma ferramenta que vai plotar para vocês as informações da sua simulação. E do nosso circuito inicial, né, nós temos aqui a nossa forma gráfica da tensão resultante aí da nossa primeira simulaçãozinha, certo? E esse aqui é o formato do listfile, né? Como eu falei para vocês, ele vai fornecer aqui os valores de tensão, corrente, barra, barra, ramo, em valores retangulares e polares, certo? Então aqui seria, no caso, a tensão de nó, e aqui seria o fasor, né, da corrente do ramo que está percorrendo aí o seu circuito. Então, falando um pouco agora das configurações da ATP, que eu tinha citado mais anteriormente, nós temos aqui o ΔT, como eu tinha dito a vocês, é o passo de integração, certo? Então, esse passo de integração, ele é muito importante para a determinação do tipo de simulação que vocês vão analisar, o tipo de fenômeno, na verdade, que vocês estão investigando, certo? Então, simulações que envolvem altas frequências vão requerer passos de integração muito pequenos, enquanto que fenômenos de baixa frequência podem ser calculados com passos de integração maiores. Como, por exemplo, os transitórios de manobra, a gente trabalha aí com passos de integração de 25 a 100 milissegundos, enquanto que fenômenos de Lightning, a gente vai trabalhar aí com 0,01 a 0,1 milissegundo. Então, são diferenças muito grandes em relação ao ΔT, em relação ao tipo de fenômeno que vocês vão investigar, certo? E aqui eu já tinha dito a vocês, né, que é em relação ao tempo máximo de simulação, que está definido como 0,1 segundo. Alguns fenômenos, eles são muito rápidos, né, como por exemplo a corrente de magnetização de um transformador, é um fenômeno relativamente rápido. Então, a gente tem que trabalhar com um valor de tempo que seja maior do que o tempo de magnetização do equipamento, para que a gente possa ver de maneira correta o fenômeno, né? A gente possa observar esse fenômeno de maneira correta.
Isso aqui eu vou mostrar para vocês no nosso primeiro exemplo, né, que seria, no caso, a energização de um banco de capacitor. Então, eu vou colocar um tempo menor, vou colocar um tempo maior, e a gente vai poder observar na prática as diferenças de trabalhar com um tempo pequeno, né, ou um tempo relativamente maior. Aqui nós temos esse XOPT e o COPT, que são as indutâncias e capacitâncias em microhenry ou microfarad, respectivamente, certo? Então, se vocês deixarem aqui os valores como sendo iguais a zero, elas irão vir aqui nessas unidades que eu citei aqui em cima. Se vocês definirem esses valores aqui como sendo igual à frequência do sistema, aí elas vão estar representadas em ohms, certo? Todas as indutâncias e capacitâncias que vocês estiverem trabalhando no seu ambiente de trabalho, elas vão estar em ohms, beleza? Então, passando aqui para o próximo slide, nós vamos ver aqui os elementos básicos do nosso programa. Como eu tinha dito para vocês, esse primeiro menuzinho aqui, né, o submenu, na verdade, é uma ferramenta de medição e também vai fornecer aqui alguns equipamentos, na verdade, elementos, como o splitter trifásico, em que você vai pegar um determinado trecho do seu circuito trifásico, ele vai abrir como se fosse um cabo multiplexado, onde que você tivesse acesso ali aos 3 terminais, por exemplo. Nós temos aqui o medidor de tensão, né, o nosso voltímetro, tensão de linha. Aqui nós temos a tensão entre 2 pontos, temos um medidor de corrente, né, um medidor de TACS, que é um elemento específico para sistemas projetados com TACS, né, que é o Transient Analysis and Control System. Nós temos aqui uma medição através de Models, né, que é uma ferramenta em que o ATP, na verdade, permite que você desenvolva um bloco personalizado, né, através de um códigozinho em que você vai determinar ali todos os parâmetros de entrada e saída de um determinado elemento do circuito. Então, se você precisa trabalhar com um elemento que não consta aqui, né, entre esses, né, que já vem no próprio programa, vocês podem desenvolver aí o seu próprio modelo. Então, através dessa linguagem Models, vocês vão poder ter infinitas possibilidades de trabalho aí com diferentes áreas da engenharia, né? Aplicada solar, eólica, transitórios, eletromagnéticos e assim por diante. Passando aqui para o próximo menu, nós temos aqui um submenu que vai trazer aí para a gente alguns elementos básicos, né, como o resistor, o capacitor, o indutor. Nós temos aqui o RLC, né, que seria um ramo trifásico. Esses aqui abaixo, na verdade, seriam os ramos trifásicos. Aqui seria um ramo monofásico com RLC séria. Passando aqui, nós temos as partes relativas às resistências não lineares, por exemplo, SRI do tipo 99, é uma resistência não linear dependente de corrente. A 97 é uma resistência não linear variável no tempo. A 91 é um ramo controlado por variável de model. Então tem uma quantidade muito grande de elementos, né, que a gente pode utilizar aí para as diferentes aplicações que a gente possa ter aí na engenharia elétrica. Nesse quarto submenu, nós vamos ter aqui uma representação de linhas e cabos, certo? Então, isso aqui a gente utiliza bastante para modelar sistemas de distribuição, por exemplo. Então, esse submenu Lumped seria os parâmetros concentrados, Distributed, os parâmetros distribuídos, com linhas transpostas e não transpostas, certo? E esse LCC, ele chama uma subrotina para criar uma linha de transmissão. Então, quando ele chama essa subrotina, você consegue personalizar aí praticamente todos os parâmetros de uma linha de transmissão. Então, a gente vai ver isso com mais calma quando eu tiver com o programa aberto aqui, mostrando cada um desses menus para vocês de maneira individualizada. Essa aqui é outra partezinha do nosso programa que a gente utiliza bastante, né, que são os dispositivos de chaveamento, tá? Então, para quem trabalha aí principalmente com transitórios, né, vai energizar um transformador, por exemplo. Então, a gente vai trabalhar com essas chavezinhas. A gente vai magnetizar um transformador. A gente vai analisar, por exemplo, um curto-circuito em uma rede de distribuição.
Então a gente utiliza essas chaves para que a gente tenha um sistema ali, por exemplo, um curto na distribuição. Eu tenho um sistema trabalhando em regime permanente, aplico um curto-circuito, né? Faço o fechamento de uma determinada chave que tem ali uma situação de curto-circuito, né? A gente vai ter um desvio muito grande de corrente por essa chave, depois realiza a abertura dela, né? Como se fosse um dispositivo de proteção. Então, quando a gente jogar os resultados e for observar isso lá no plot XY, a gente vai conseguir ver bem direitinho o comportamento da corrente de curto-circuito, das tensões durante o curto, né? Antes, durante e depois, né? Então, essas chaves aqui, elas são bastante utilizadas. Aqui também teremos aqui a possibilidade de trabalhar com fontes, certo? Então, a fonte de corrente alternada, aqui a gente já viu, né? Foi aquela primeira situação, então ela pode ser monofásica, pode ser trifásica, pode ser uma fonte de tensão, pode ser uma fonte de corrente, vocês vão determinar a amplitude, a frequência, assim por diante. E existem aqui outros tipos de fontes que vocês podem eventualmente vir trabalhar. Aqui nós temos a parte de máquinas, certo? Então, para quem trabalha com máquinas, é interessante ver qual é o tipo de máquina que vocês vão trabalhar, se é um motor síncrono, de indução. Então, coloca esse bloco aqui no nosso ambiente de trabalho, vai nos seus parâmetros, vai no help, vê se aquele modelo de máquina realmente representa o que você quer no seu estudo, certo? Então, não é só jogar aqui qualquer tipo de máquina e ver se ela vai funcionar ou não. É interessante que vocês entendam o modelo, né? Cada bloco aqui foi desenvolvido individualmente, foi testado e tal, mas nem sempre ele vai representar aquela função do estudo que vocês precisam. Então é interessante que vocês coloquem a máquina, verifiquem os seus parâmetros de entrada, vocês olham o help, vê se realmente é um modelo que vai satisfazer a sua pesquisa ou simulação, e aí vocês vão definir se vocês utilizam ou não, certo? Pode vir a acontecer de nenhuma dessas máquinas aqui representar o que vocês realmente precisam, e vocês podem vir desenvolver um modelo específico, né, para representar o comportamento da sua máquina, por exemplo, certo? Então, nem sempre esses modelos que eu mostrei aqui para vocês vão representar idealmente, né, aquilo que vocês precisam para simular algo relacionado à pesquisa de vocês, certo? Vocês podem, porventura, precisar desenvolver o seu próprio modelo. Então, é a partir dessa ferramenta aqui que vocês vão fazer isso. Aqui nós temos aqui os transformadores, né? Ideal, de monofásico, trifásico, saturável, BC-Tran, bastante utilizado, né? O pessoal que trabalha com transformadores em ATP. Então, tem algumas aqui que a gente utiliza bastante, né? Essa ideal, trifásico e o BC-Tran, em que a gente pode colocar aí os dados relativos à magnetização do transformador, a curva de esterese, etc. Então aqui um resumo do que nós iremos fazer, né, que eu irei continuar nos próximos vídeos. A prática de elaboração de um circuito básico, a prática de energização de um banco de capacitor. Então nesses dois primeiros aqui eu vou detalhar um pouco mais as ferramentas que a gente pode utilizar, vou mostrar a montagem, né, vou rodar a simulação. Mas depois eu farei apenas a realização das práticas, né? Já monto o circuito e já mostro a vocês o resultado. Não vou fazer uma análise teórica dessas simulações, né? Até porque não precisa. Como, por exemplo, a energização do transformador, vocês viram isso lá na disciplina de conversão eletromecânica de energia. Então, eu vou mostrar a vocês como se realiza a simulação da energização do transformador, como a gente obtém os dados que serão analisado por nós, né, como os resultados gráficos e o list file também. Vou mostrar para vocês também algumas demonstrações de projetos do fórum e de projetos que vêm com o próprio ATP Draw. E vou mostrar também alguns estudos que eu fiz nos últimos anos, como fluxo de carga utilizando ATP, como simulação de curto-circuito em rede de distribuição. E o professor Adriano também vai mostrar para vocês um estudo, né, que ele realiza com eólica, utilizando o ATP como o ATP Draw, na verdade, como ferramenta de simulação, certo? Então aqui são as bibliografias que a gente vai utilizar no nosso mini curso, né? Tem um material de análise transitórias eletromagnéticas utilizando ATP Draw, né, de Leal e Fonseca. Tem o próprio manual do usuário da ATP Draw, ferramenta
que é fornecido gratuitamente no site da ATP, MTP. Tem uma apostilazinha, né? Na verdade, é uns slides do professor Mário Oliveira, que é a introdução ao uso do ATP Draw, MTP. E tem uma apostila de práticas do professor Zanoni Lins, da Federal de Pernambuco, na qual eu irei utilizar como base, né? E vou fornecer também para vocês essa apostila, porque existem lá várias práticas, né, de ATP Draw que vocês podem fazer sozinho, né, sozinhos, na verdade, e verificar aí os resultados nas diversas práticas que ele propõe aí no material, tá? Então, eu vou finalizar essa primeira parte e daqui a pouco a gente começa aí as nossas simulações utilizando o ATP Draw. Bom, pessoal, então aqui nós temos o nosso ambiente, que é o local onde nós iremos adicionar os nossos blocos para realizar nossas simulações. Então, nesse primeiro exemplo, eu vou fazer algo bem simples, certo? Só para associar o que vocês viram lá nos slides. Então, para isso, o que é que nós vamos utilizar? Eu vou colocar aqui apenas uma fontezinha simples. Vou usar ela no formato corrente alternada. Vou usar também uma chave, certo? Uma chave controlada por tempo. Vou unir aqui as duas. E vou adicionar também um resistor. Então, vou fazer algo bem simples, uma simulação de uma fonte, né? Uma abertura ou fechamento da chave, tanto faz, um resistor. E vocês percebem aqui que está tudo vermelho, como eu havia comentado lá no slide do PowerPoint. Então, se ela está vermelha é porque a gente precisa configurar. Mas antes de configurar cada um dos blocos, vale lembrar novamente, né, que vocês devem configurar a simulação de vocês. Então, nós vimos a diferença de estar 0, 60 aqui, o que é esse ΔT, o T máximo e a frequência. Então, esses são os primeiros parâmetros que vocês vão configurar de acordo com o tipo de simulação que vocês vão realizar. Então, como eu vou fazer algo bem simples aqui, basicamente nós temos aqui um tempo de 1 segundo de simulação, que é mais do que suficiente, né, para a gente realizar esse exemplo bem simples. E eu vou deixar aqui a frequência de 60 Hz. Então, feito isso, né, nós vamos agora trabalhar em cada um dos blocos. Não vou modificar nada, certo? Eu vou deixar aqui uma simulação de uma fonte monofásica, amplitude de pico. A única coisa que eu vou mudar aqui é a frequência, né, para ficar igual a frequência aqui da simulação que nós iremos realizar. Mas vou deixar aí a amplitude de 1000 volts. E em relação ao resistor, vou deixar aqui um valor de 1000 ohms também, não tem problema nenhum. Só que vale ressaltar que essa corrente ela precisa fluir da fonte para a terra, então eu vou clicar direito aqui nesse pontinho, certo? Nesse pontinho em que não há conexão com outro bloco, e vou clicar aqui em ground. Então significa que eu vou aterrar esse segundo terminal do meu resistor, certo? Então, basicamente, nós já configuramos aqui a fonte, configuramos o nosso resistor e agora a gente vai configurar a chave. Então, aqui nós temos algumas informações, né, sobre a chave. Já falei de algumas lá nos slides, mas basicamente nós iremos utilizar essas duas primeiras. Então, aqui é o tempo de fechamento. Vocês reparem que tem -1. Então, significa que quando a gente iniciar a nossa simulação, a chave ela vai estar fechada, certo? Então, se eu quiser realizar a abertura dessa chave, aqui eu tenho 1000 segundos, significaria que ela não iria abrir dentro do nosso tempo aqui de simulação. Logo, colocarei aqui um tempo de 0,5 para que ela realize a abertura na metade do nosso tempo aqui de simulação. Aqui embaixo a gente vê uma determinação de saídas, né, que pode ser de corrente, tensão, potência, energia, corrente e tensão. Eu vou colocar aqui corrente e tensão, mas eu posso realizar também esse monitoramento adicionando aqui voltímetros e amperímetros, certo? Então aqui eu poderia simplesmente colocar aqui nesse terminal para que eu tenha a leitura da tensão da minha simulação, ou poderia aqui realizar também a inserção
de uma medição de corrente. Então, adicionaria aqui, ó, a este local, colocaria aqui a minha resistência e simularia, e eu teria lá no meu resultado, né, a medição do valor da corrente. Só que como a chave ela já realiza essa medição, ou essas medições, né, que são 2 parâmetros, eu não vou adicionar nenhum equipamento específico para medir esses parâmetros, certo? Feito isso, a nossa simulação já está pronta para rodar. Então eu venho aqui em ATP, ou posso utilizar aqui os meus atalhos, certo? Mas eu vou vir aqui em ATP, Run ATP, ou aperto F2, ele vai abrir essa telinha aqui. Repare que aqui embaixo ele mostra que a simulação já foi realizada. Pronto, então aqui eu tenho duas opções, né, depois de realizada a simulação. A primeira é verificar o arquivo listfile, em que eu vou ter esses dados, né, como eu mostrei na apresentação, de tensão, de corrente, nas coordenadas retangulares ou polar, ou eu posso fazer essa análise graficamente a partir do meu run plot. Então, verificando aqui as nossas curvas, a partir da nossa extensão plot XY, nós podemos verificar aqui nessa colunazinha que nós vamos ter as variáveis de tempo, tensão e corrente. Então, eu vou colocar aqui como exemplo o gráfico da corrente. Então, só para relembrar, a nossa chave ela vai estar inicialmente fechada e vai abrir em 0,5 segundos. Então, é justamente o que ocorre aqui na nossa análise gráfica. Inicialmente, a chave se encontra aberta e em 0,5 segundos a chave vai abrir e, consequentemente, eu não vou ter corrente circulando sobre o meu resistor. Então, o efeito contrário a gente pode verificar aqui com relação à tensão, né? De forma que na própria chave eu já posso ter essas saídas de tensão, corrente, potência e energia. Vocês podem definir quais são esses parâmetros de leitura. Como eu falei, pode ver tanto aqui no listfile quanto graficamente através do runplot. Então, aqui um exemplo bem simples, né? Vocês podem observar que a montagem do circuito e a parametrização dos blocos é relativamente simples. E a partir dessa noção básica que a gente teve aqui, a gente vai prosseguir com os próximos vídeos, mostrando um pouco de aplicações relacionadas à energização de banco de capacitores, transformadores, etc. Dando continuidade ao nosso minicurso, como falei anteriormente, nós iremos realizar algumas práticas de ATP Draw, utilizando alguns materiais fornecidos por professores, né, na internet. Então, para o minicurso, eu vou utilizar o material que é uma apostila do professor Zanoni Lins, da UFPE. Pelo menos foi lá que eu encontrei, né, esse material da ATP, em que ele traz aqui algumas práticas básicas do ATP Draw, utilizando algumas teorias que a gente viu aí no decorrer do nosso curso de graduação. Então eu vou trabalhar com algumas práticas dessas, vou fornecer o material para o pessoal que está organizando o minicurso, para que quem tiver interesse em realizar as demais, faça posteriormente, né? Então esse manualzinho aqui, né, essa apostila que eu encontrei na internet, ela é bem prática. Ela traz ali um pouco da teoria de cada uma das práticas listadas aqui no sumário e alguns equacionamentos também, né? Eu posso até sugerir alguns materiais extras para vocês realizarem esses estudos, mas aqui é mais que suficiente para que a gente possa entender o funcionamento do programa, né? O minicurso ele não é específico para a gente estudar a teoria de cada uma dessas práticas aqui, por exemplo. Então eu vou pegar algumas delas e vou trazer para o software e a gente vai ver como é que a gente parametriza esses blocos, né? Como é que a gente define algumas configurações de simulação e como elas podem implicar nos resultados que a gente vai obter a cada uma delas, certo? Então, inicialmente eu vou abordar aqui a prática 2, que é manobras e banco de capacitores, energização e abertura.
Então aqui a gente vai começar pela página 15. Sugiro que vocês deem uma olhadinha depois nesse material, ele é bem interessante. Aqui a gente vê que é uma versão relativamente antiga da ATP, mas que a gente pode aqui utilizar tranquilamente, sem problema nenhum em relação à configuração dos blocos, mesmo sendo aí uma diferença de versões do programa, certo? Então descendo aqui mais um pouco, deixa eu ver aqui a modelagem, vou baixar diretamente aqui para a prática 2, que é manobra de banco de capacitores e energização e abertura. Então, como eu falei para vocês, o objetivo é estudar os fenômenos que envolvem as manobras de correntes capacitivas que ocorrem durante as energizações e abertura de banco de capacitores. Aqui a gente tem um resumo teórico, falando um pouco sobre a questão da abertura, né, e fechamento de banco de capacitores, energização. Esse material, né, como eu falei, ele é um pouco simplificado, mas quem tiver interesse em estudar, por exemplo, a energização de um banco de capacitor, vocês podem utilizar o livro do professor Zanetta Júnior, que na minha opinião é um dos melhores livros de transitórios, que lá vai ter todo o equacionamento, exercícios, de forma bem objetiva. Então, partindo aqui para a modelagem no ATP Draw, que é o que nos interessa, o autor da apostila, ele postou aí 2 exemplos, certo? O primeiro circuito é mostrado aqui nessa figura 12, em que aqui teremos uma fonte, um bloco de RLC, que a gente viu, que seria basicamente para representar um ramo entre a fonte e os nossos capacitores. E aqui os 2 capacitores com 2 leituras de tensão. Então eu posso nomear cada um desses terminais para que lá no plot XY eu possa escolher, né, especificamente qual tensão que eu quero ver na minha plotagem. Ou posso utilizar as 2 tensões no mesmo plot tranquilamente, certo? Então a gente vai ver isso com mais calma nas simulações. Então aqui é interessante que ele define aqui, ó, todos os parâmetros de cada elemento que a gente vai utilizar na simulação. Amplitude, frequência, defasamento, tempo inicial. Aqui na carga, no nosso ramo é RLC, eu tenho aqui a indutância, né, que seria representando basicamente uma linha. A chave monofásica, o tempo de fechamento e abertura, que a gente viu no exemplo anterior. E aqui o capacitor. E aqui o cartão para definição dos parâmetros de simulação, certo? O ΔT, que seria o nosso passo de integração, o tempo de simulação, a frequência, etc. Então, a gente vai começar por esse circuito aqui mostrado na figura 13. A gente vai utilizar uma fonte, um ramo RLC. A gente pode colocar aqui as medições de tensão nos 2 terminais, por exemplo. Aqui nós teremos o banco capacitor e a nossa carga. Na verdade aqui é o efeito capacitivo, desculpa, e aqui seria a energização do banco, certo? Então aqui, ó, a fonte monofásica, amplitude, frequência, defasamento e tal. Então a gente vai lá para ATP, abrindo aqui, eu já montei o circuito previamente. E aqui, ó, já defini todos os parâmetros dos meus elementos com base nas tabelas que tem lá na apostila. Então eu tenho aqui uma amplitude da minha fonte em 56,3 volts, frequência 60 Hz, defasamento menos 90 e a simulação aí vai rodar de menos 1 a 1 segundo. A fonte é monofásica, as unidades dos ângulos estão em graus. Essa amplitude aqui, que eu coloquei de 56,3, é equivalente ao valor de pico, mas vocês podem trabalhar também com fontes onde vocês vão definir aqui o valor eficaz e aqui para afirmar que ela é devidamente aterrada. Daqui é o nosso ramo RLC, né, praticamente para demonstrar aqui o efeito indutivo da nossa linha. Aqui a resistência. Aqui o efeito capacitivo. Nós temos aqui o dispositivo de chaveamento, certo? Ele vai fechar em 0.0415 e vai abrir em 1 segundo. Só que nosso tempo de simulação é menor, né? Então a gente não vai ver esse efeito dessa abertura. E aqui seria o nosso banco de capacitor, uma pequena resistência, uma pequena indutância. E o valor aqui do nosso banco capacitor
sendo igual a 10 microfarad, certo? Então aqui, ó, como eu tinha afirmado lá no início do vídeo, nós temos o valor do ΔT, que se refere aqui ao passo de integração. Então, como eu falei, o nosso intuito aqui não é verificar o efeito, fazer um estudo sobre a energização de banco de capacitores. Isso aí o cara faz na disciplina específica de transitórios, até mesmo de proteção, né? Parte de energização de banco de capacitores, proteção específica para banco de capacitores, a gente vê um pouco disso também. Mas o nosso objetivo principal é verificar as funcionalidades do programa mediante essa práticazinha aqui, certo? Então, o nosso ΔT seria o nosso passo de integração. Reparem que está num valor bem pequeno, comparado àquele exemplo que a gente fez anteriormente. Nós temos aqui um tempo de simulação de 0,1 segundo e a frequência de 60 Hz. Então, eu vou colocar aqui para simular. Simulação rápida, como vocês podem ver aqui abaixo, tendo em vista que é um circuito relativamente simples. Então, já simulou. Agora a gente vai verificar aqui, ó, nosso gráfico. Então, eu tenho aqui um probe de tensão, né, uma medição de tensão nesse nó aqui, especificamente. E tenho a variável do tempo. Então, eu vou adicionar aqui a tensão, clico em cima dela e venho aqui em plot. Então, vocês reparem aqui, ó, que nós vamos ter o nosso gráfico da tensão neste terminal aqui, antes da chave, certo? Então, a gente pode ver aqui, ó, que antes do chaveamento, nós tínhamos aqui uma forma de onda senoidal, bem limpa, sem ruídos nenhum, mas a partir do momento em que nós temos o fechamento da chave e a conexão do banco de capacitor à fonte, a senoidal agora passa a ter uma quantidade muito grande de ruídos, certo? Se eu clicar aqui, ó, e arrastar, ela vai dando um zoom cada vez maior. Se eu clicar direito, ela volta para o gráfico original, certo? Mas alguém pode estar se perguntando, mas isso aqui é muito ruído, né? Isso, o banco de capacitor vai gerar esse ruído aí na nossa forma de onda indefinidamente? Não. Aí é onde vem agora as nossas configurações. A gente está trabalhando com um intervalo de tempo muito pequeno, certo? Aqui está em 0,1 segundos. Se eu colocar aqui uma simulação com o tempo total de 1 segundo, vou colocar novamente aqui para rodar. Simulação, rodou. Abro aqui novamente o nosso plot XY. E agora eu tenho um tempo aqui de simulação de 1 segundo. E vocês podem reparar que agora a forma de onda ela tem esse efeito transitório, né? Essa corrente em rush, a corrente de energização do banco de capacitor, né? Magnetização no caso seria do transformador, que a gente vai ver mais à frente, mas que há o efeito do amortecimento, né? Dado por aquele ômegazinho, que vocês devem ter visto isso aí em outras disciplinas, né? na graduação inclusive, mas que depois de um tempo, ó, a nossa forma de onda ela volta a regime permanente, certo? Então eu tenho esse efeito aqui da sobretensão, né? Tendo em vista aqui que a nossa tensão de pico foi setada em 56 alguma coisa, eu mostrei agora há pouco a vocês e não me recordo, mas eu mostro já novamente. Mas eu tenho esse efeito aqui da sobretensão e com o passar do tempo aí, mais ou menos aqui em 0,5 segundos, a gente vê que o regime da nossa forma de onda, ela passa aí a estar num regime permanente. E fazendo aquele efeitozinho, né, clicando e arrastando em diversos pontos do nosso gráfico, em diversas seções, a gente pode ver aí, ó, o efeito da distorção da nossa forma de onda. Se eu puxar aqui para o final, vamos ver aqui como é que ela está, ó. Já se encontra perfeitamente no seu regime lá inicial, né? Senoidal e sem ruído algum. Então, realmente, a gente pode verificar aqui a influência do chaveamento, né? Muito ruído, a gente pode verificar, mas essa parte física mesmo, né? Esse estudo do efeito em si, deixo para vocês verem aí, né? Através das referências específicas sobre transitórios. E fica aqui a nossa primeira prática, né? Mostrando a energização do banco capacitor. Já é uma utilidade muito grande,
né? O programa já nos dá uma dica ali do que ele é capaz de fornecer para a gente. Então, o ATP ele é um programa excelente para a gente estudar transitórios em sistemas de potência. Eu posso, por exemplo, ter um sistema de distribuição modelado aqui com 70 barras, com 100 barras. Eu posso colocar um banco de capacitor desse em um determinado nó do meu sistema de distribuição e verificar o impacto do chaveamento da energização desse banco de capacitor nessa rede de distribuição, por exemplo. Eu posso ter, por exemplo, um sistema de distribuição com geração distribuída e posso realizar uma compensação nessa rede, colocar um banco de capacitor e verificar a influência disso, né, mediante aquela geração distribuída com e sem. Né, eu tiro a geração distribuída, faço essas energizações, verifico como se comporta a tensão no ponto de conexão do gerador, por exemplo, do ponto de conexão do banco de capacitor, posso verificar a influência disso em diversos pontos do sistema. Então é uma ferramenta muito poderosa para que a gente possa estudar esses transitórios, né? Que é apenas um exemplo, mas existe uma quantidade muito grande de possibilidades. Aqui mesmo na nossa apostila, a gente pode ver aqui que existem diversas possibilidades de estudo aqui, como por exemplo a tensão transitória de restabelecimento de uma linha de transmissão, a energização de uma linha de transmissão, energização de transformadores. A gente viu nas disciplinas questões relativas à energização de transformadores, como isso pode afetar a proteção, né? Como pode afetar a proteção de sobretensão, principalmente. A gente pode modelar um transformador de potencial, né, para verificar a tensão no secundário, uma tensão que vai lá para o relé. A gente pode realizar a inserção de resistores, de filtros, de harmônicos no nosso sistema e verificar sempre graficamente e também através do LISFile os impactos dessas mudanças. Então é um programa para você estudar os impactos desses transitórios nas redes que vocês vão utilizar. Então vocês podem trabalhar com linhas de transmissão, vocês podem trabalhar com redes de distribuição, vocês podem modelar motores, transformadores e através da linguagem Models, inclusive, né, onde você pode definir um modelo de um determinado bloco que não está contido aqui dentre essas opções que o próprio programa nos fornece. Então, existe aí uma quantidade muito grande de possibilidades de estudo que vocês podem realizar com a ATP-Draw, certo? Então, um exemplo prático para a gente ver essas aplicações. Antes de eu finalizar essa primeira prática, né, como a gente está vendo aqui a questão de configuração do programa, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui novamente em 0,1 segundo, certo? Com um intervalo de tempo bem pequeno. E vou diminuir aqui o nosso passo de integração. E vou colocar aqui para rodar. E vou ver aqui com vocês qual seria o impacto disso aqui no nosso resultado. Então, o plot XY, esqueci de fechar. Deixa eu abrir aqui de novo. Run plot. Olha aqui. A importância da gente definir bem a configuração da nossa simulação para que a gente possa ter uma interpretação adequada dos nossos resultados. Então, quando eu diminuir aqui quando eu aumentei, na verdade, né, o nosso passo de integração, eu tive aqui um resultado incoerente com o tipo de estudo que a gente está realizando. Eu perdi a minha resolução gráfica do que eu preciso ter para interpretar os meus resultados. Então, a depender do tipo de estudo que vocês irão realizar, é importante que vocês entendam bem como deve ser configurado o programa para que vocês tenham um resultado coerente com a simulação que vocês estão buscando. Então, aumentei lá, diminuí o passo de integração, na verdade, um valor muito pequeno. E agora a gente tem aqui a forma de onda no formato em que estaríamos aptos para imprimir esses resultados, colocar em um trabalho de conclusão de curso, no artigo ou qualquer outra aplicação aí que vocês precisem realizar essas simulações para validar esses resultados, certo? Então, a importância da gente ter também um domínio sobre as configurações, sobre os tipos de simulações que vocês vão trabalhar,
com base nas configurações que vocês definem aqui nessa partezinha do programa, certo? Então, essa prática 2, tranquila, manobras de banco de capacitores, energização e abertura. A gente viu basicamente a energização, né? A gente não trabalhou aí com a abertura, mas é aquele outro, a figura 12, né, que eu mostrei a vocês. Então, o mini curso, como eu falei, a gente vai focar aqui na aplicação da TP Draw e não na teoria das práticas, certo? Fica a sugestão aí para vocês realizarem lá a prática da figura 12, né? Bem parecida com essa, só que é contrário, né? A gente tem a chave fechada e ela vai abrir. Então, basicamente, né, pegando o mesmo circuito, lá ele colocou um diferente, a gente poderia reconfigurar essa chave apenas mudando aqui, ó, essas informações, né? Então, aqui a chave, ela está inicialmente aberta, certo? E depois ela fecha nesse tempozinho aqui. Então, vocês poderiam trabalhar com a chave inicialmente fechada, basta colocar um "-1" aqui, né, e colocar ela para abrir num determinado tempo, 0,5 segundos. E aí vocês vão colocar para simular, né, compilar e run, e depois executar o comando para plotar e verificar como essa tensão aqui, né, que é o elemento que a gente está lendo, vai se comportar nesse caso, certo? Então, como eu falei para vocês, vocês podem realizar diversas leituras simultâneas, tá? Você poderia ter outra tensão sendo lida aqui nesse ponto. E aí você vai definir o nome do nó, vai dar um OK. E lá no plot XY, vocês vão colocar uma variável de tempo e duas tensões. Então ele vai plotar as duas tensões no mesmo gráfico e aí você consegue comparar as duas simultaneamente, certo? Então a montagem relativamente simples, né, como vocês podem ver aqui. Sempre lembrar de aterrar, certo? Tem o bloco, originalmente ele vai vir dessa forma, mas esses terminais que não há mais conexão entre diferentes elementos devem sempre ser aterrados. Se vocês não realizarem esse aterramento aqui, a gente pode ter problemas aí com a nossa simulação, tá? Então sempre lembrar de aterrar esses nossos terminais para que a simulação seja bem executada. Então encerro aqui essa prática 2 e no próximo vídeo a gente continua aí com a nossa próxima prática. Bem, pessoal, nós já vimos dois exemplos básicos da aplicação do uso do ATP Draw, em que a gente aprendeu a configurar fontes, trechos de linhas, né? Os parâmetros RLC de linhas. Então, eu ia mostrar a vocês uma simulação de magnetização de transformadores, mas ia ficar um pouco repetitivo, né? Tendo visto que é bem semelhante à energização do banco de capacitores. A única diferença é que a gente teria que realizar a configuração do bloco, né, específico para os transformadores, que seria esse daqui. Nós temos transformadores ideais, modelos saturáveis e BC Trans, como a gente viu lá na aula do PowerPoint. Então, basicamente, o que a gente iria fazer seria definir aqui as tensões primário e secundário, né? Aqui a gente não necessariamente precisa usar o terciário, mas iria definir aqui os parâmetros, as resistências dos enrolamentos primários e secundários, suas tensões, o ramo de magnetização, né? Aqui seria o fluxo e aqui a corrente, em que todas essas opções vocês podem verificar, como eu falei inicialmente no mini curso, no Help, certo? Então, esse zero seria a corrente através do ramo de magnetização em regime permanente, como eu falei, as tensões primárias e secundárias. Então, todos esses parâmetros vocês podem definir aqui. Existe também um ponto interessante, em que vocês podem traçar aqui a curva de saturação do transformador. Então, naquele material que eu disse que iria passar para vocês, aqui eu vou pedir para o pessoal fornecer, das práticas, lá existe uma tabelazinha que relaciona a corrente e o fluxo do transformador, e vocês podem ir adicionando valor por valor, né? Vocês vão traçando a curva de magnetização, né? Adiciona para cada valor de corrente, vocês vão adicionar um fluxo. E no final vocês podem visualizar, né, a curva de magnetização. Vocês lembram como é o formato dessa curva. E a partir daí vocês vão ter o transformador devidamente configurado e pronto para o uso. Então basicamente a gente iria acoplar uma fonte de tensão
uma resistência equivalente, uma impedância equivalente do sistema e uma chave, e iria verificar aqui através dos medidores de tensão como é que iria se comportar, né, a corrente, né, e a tensão durante a magnetização desse transformador. São aquelas correntes em Rush que a gente viu lá em conversão eletromecânica de energia. Mas aí, como a gente vai demandar um tempo grande para ver aqui uma aplicação prática, né, essa questão de magnetização transformador e tal, são práticas que a gente utiliza para verificar ali algumas situações físicas que já são bem conhecidas. E nesse exemplo aqui que eu trago para vocês, foi um exemplo que eu utilizei num projeto de pesquisa, em que modelei uma rede de distribuição de energia de média tensão, né, da concessionária, a um nível de tensão de 13.8 kV e um sistemazinho com 58 barras ou nós, certo? Então eu modelei cada uma das suas barras, né? Não fiz a modelagem dos secundários dos transformadores, porque naquele momento não era necessário para minha pesquisa. Então aqui foi um estágio inicial de um trabalho que fiz, onde eu analisei as correntes de curto-circuito com a finalidade de obter dados de medição para um estudo de estimação de estados em redes trifásicas de distribuição de energia, utilizando equações lineares, certo? Então, foi um exemplozinho que eu trouxe aqui para vocês, né? Já está pronto, já está modelado. Eu vou explicar para vocês como eu fiz esse modelo, né? Como eu dimensionei cada trecho, como é que eu transformei cada barra em equivalentes de impedância constante, como é que eu utilizo as chaves para rodar curtos-circuitos, por exemplo. Então, eu vou mostrar para vocês, né, um exemplo prático de como a gente pode modelar um sistema, nesse caso aqui de distribuição. O professor Aron vai mostrar para vocês uma rede de transmissão com aerogerador, né, controle desse aerogerador. Então, para trazer para a parte da distribuição, eu vou mostrar esse exemplo aqui para vocês. Então, como eu falei, isso aqui é uma rede de 58 barras com alguns pontos de medição, né? Como eu disse, eu utilizei esse projeto para estudos de estimação de estado. E aqui a gente vai ter, ó, inicialmente, nessa partezinha aqui, o equivalente da minha subestação, né? Que aqui é o início do alimentador. Então, eu configurei essa fonte a um nível de tensão de 14.1 kV, que é o nível que era setado nessa subestação na época que eu obtive os dados, a uma frequência de 60 Hz. Esse valor aqui é referente a uma fonte trifásica, né? Tendo em vista que minha análise foi trifásica. E esse valor de 14.1 kV é o valor de linha MS. Nesse outro bloco aqui, imediatamente à frente da minha fonte, eu tenho os dados aqui da impedância equivalente do sistema. Então, vocês sabem que na saída do alimentador, quando eu devo simular um curto-circuito, um fluxo de carga, ou qualquer outra análise que a gente vai fazer que dependa dos parâmetros gerais do nosso sistema, eu preciso ter um equivalente dessa rede, né, desse ponto aqui para trás. Então, esses dados são obtidos normalmente através de programas que rodam fluxo de carga, e a partir da obtenção deles, eu já adicionei aqui para cada fase, né, R1, R2, R3, L1, L2, L3, os seus valores de L e R para quantificar, né, essa impedância equivalente da rede, aqui para trás. Então, partindo aqui já para a parte da medição, eu adicionei aqui uma medição de corrente, né, que seria a medição da corrente que sai do meu alimentador, e aqui uma medição de tensão. Então, eu estou monitorando esses dois parâmetrozinhos aqui, para que durante o curto-circuito eu possa verificar os valores das magnitudes de corrente. Então, é interessante que você tenha o controle da montagem do seu sistema, para que você não se perca posteriormente devido ao fato de ter uma quantidade muito grande de nós. Esse sistema aqui ainda é relativamente pequeno, mas vocês podem trabalhar com redes bem maiores do que essa, certo? Então, é interessante que você tenha um controle adequado dos nós, né, o barras que você vai trabalhar,
para que você tenha a leitura correta dos seus pontos de interesse. Então, quando eu adiciono aqui uma medição de corrente como essa, eu preciso saber qual é o nó que ela vai estar conectada. Né? No caso aqui, ela vai partir de X0059 para X0058. Eu posso renomear, caso queira, esses nós aqui, para que eu tenha um controle ainda maior. Aqui, como vocês podem ver, né, eu já abrindo aqui o primeiro bloco para vocês, que é uma medição de corrente, eu posso definir a quantidade de fases que eu irei medir e quais fases eu irei monitorar. Nesse caso aqui, as fases A, B e C, ou 1, 2 e 3, certo? E inicialmente, aqui já está aparecendo esses valores, porque eu realizei um teste, né, para ver se estava tudo funcionando bonitinho, mas está ok. Mas inicialmente, assim que vocês adicionam este bloco, né, este elemento ao seu circuito, ele vem com essa opção aqui desabilitada. Né? Mas vocês podem habilitar, caso queira, para que vocês possam verificar aí os fasores de corrente. Né? Aqui vocês vão ver que ele mostra o ângulo, e aqui vai mostrar para vocês, aliás, aqui o módulo e aqui o ângulo, né, para vocês. E aqui a potência, né, a parte real e a parte imaginária, certo? E vocês podem também, caso queiram, mostrar esses dados aqui na tela do programa, certo? Então, para isso, vocês precisam habilitar essa informação aqui, ó. Habilitar na tela, corrente ou a parte da potência. Normalmente eu deixo desabilitado para não ficar muita informação na tela, né? Já que eu faço essa análise normalmente através do list file e também da nossa ferramenta gráfica, certo? Então, beleza, nós vimos aqui a fonte, nós vimos aqui o equivalente de TV da minha rede, desse ponto aqui para trás. Vimos aqui a nossa primeira medição, né, que é uma medição de corrente na saída da subestação. E aqui, ó, a nossa medição da tensão. Então aqui, ó, vocês podem ver que ela está medindo apenas uma fase, né, que seria equivalente aqui à fase A, ou 1. Então eu posso habilitar aqui, né, para fazer uma leitura trifásica e marcar aqui as outras duas fases. E na próxima simulação, vocês vão ver que irá aparecer um V, que é uma medição de tensão, lá na extensão gráfica. E vai aparecer esse nozinho aqui, X0058. Então significa que eu posso plotar na minha curva em relação ao tempo as fases A, B e C do nó 58, que se refere à tensão na saída, né, na saída da subestação ou no início do meu alimentador, ok? Então, beleza, já temos aqui a nossa medição de corrente, a medição de tensão, e o nosso próximo elemento é esse daqui, ó. É um ramo sem linhas transpostas, normal, bonitinha. Então aqui eu vou ter a minha matriz da impedância, né, do meu trecho. Então eu tenho aqui os parâmetros R1, R1, R21, R22, que seria aqui a minha diagonal principal. Vocês reparem que eu não coloquei as mútuas, né, das minhas resistências, tendo em vista que eu fiz uma análise fase a fase, devido ao método que eu utilizei na estimação de estado. Mas dá para usar as equações de Carson tranquilamente para que vocês possam ter a obtenção desses parâmetros que ficam fora da diagonal principal, né, para ter os parâmetros dessas mútuas aqui. Mas para o meu estudo em específico, isso não iria fazer muita diferença, porque o algoritmo do estimador de estado que eu utilizei, ele era monofásico, realizado uma fase por vez. Então esses valores aqui serviam apenas de referência para fins de comparação. Beleza? Então se vocês obtiverem, né, para um estudo de vocês, estiverem trabalhando em componentes de fase, tiver a matrizinha de impedância com todos os elementos, é só ir preenchendo aqui que vocês vão ter uma linha aqui representando aquilo que vocês desejam. Existem outras formas, né, de obtenção de linhas de transmissão. Vocês podem vir aqui, ó, parâmetros concentrados e distribuídos, modelo Pi, certo? Vocês podem trabalhar aqui com modelos em sequência, certo? Ou também linhas transpostas. Vocês podem ver aqui também, ó, linhas transpostas usando o Clark. Então vocês podem definir a quantidade de fases que vocês querem trabalhar. Então existe aí
gama de opções, né, de linhas que vocês podem trabalhar, que vai depender basicamente do tipo de estudo que vocês irão realizar. Para esse estudo que eu realizei, esse modelozinho aqui era mais que suficiente. Isso aqui foi validado com as medições reais desse alimentador e eu obtive ali resultados muito próximos, então não precisava trabalhar com essas mútuas ou outro modelo de linhas para aplicação e estimação de estado, certo? Então aqui, voltando, eu defini aqui todos os parâmetros da minha matriz e aqui embaixo vocês podem ver que eu defini aqui o comprimento desse trecho. Então aqui eu tenho um trecho de 400 metros. Esse R1, o que é que ele representa? Ele representa a resistência do cabo que eu utilizei. Não me lembro aqui de cabeça, mas acredito que seja um cabo de 1/0, certo? Então eu pego as informações do cabo, né, do fabricante, jogo aqui, reparem que está em ohms por metro, e aqui eu vou definir aqui o comprimento do meu trecho, tá? Então basicamente vocês vão precisar das informações dos cabos, podem utilizar as equações de Carson para obter as mútuas, né, que vai depender do tipo de estrutura que vocês vão utilizar na rede de vocês, e aí vocês preenchem toda a matriz. Beleza, então a gente já viu aqui, só para revisar, a minha fonte de tensão, representando lá a tensão no barramento, que foi definida em 14.1 kV, uma frequência 60 Hz, equivalente de TV não da rede, as duas medições de tensão e corrente. E essas partezinhas que vocês estão vendo aqui em cada barra, representa aí a minha carga em um determinado momento, né, que eu obtive por meio da aplicação de um algoritmo para estimação dessas cargas, certo? Então, não vou entrar em detalhes, mas basicamente a gente utiliza aí os fatores de utilização, uns fatores de carga e realiza a estimação dessas cargas para um determinado momento da nossa carga. Então, com base em leituras medidas pelo alimentador real, né, a gente faz a estimação dessas cargas e eu ploto elas aqui de acordo com aquele momento específico. Então, a gente faz uma leitura da corrente, estima os fatores de utilização de carga e a partir daí a gente determina qual é a estimativa de carga para cada um dos nós do nosso sistema, certo? Então, aqui eu utilizei um split. Um split basicamente serve para que vocês possam, através de um elemento, converter algo que está aqui definido de maneira trifásica. Então, nesse ponto aqui, ó, você separa que sempre que vocês estão trabalhando com elementos trifásicos, as conexões que vocês vão fazer entre os elementos vai ficar na coloração, na verdade não é nem uma coloração, ela vai ficar numa espessura maior. Quando ela é monofásica, vocês podem ver aqui, ó, ela fica mais fininha, certo? Então, como eu estava trabalhando com redes de distribuição e normalmente as redes de distribuição são desequilibradas, eu preciso realizar uma estimativa das cargas de cada uma das fases. Se eu estivesse trabalhando com um sistema perfeitamente equilibrado, eu não precisaria utilizar isso daqui. Então, esse split aqui ele possui uma finalidade aí também muito grande de aplicação, né? Nesse caso aqui específico, eu fiz apenas para separar as cargas das três fases. Se vocês olharem aqui, ó, a estimativa vai dar um pouco diferente. Aqui deu 1504,59. Aqui deu 1515,22. Então, a minha estimativa aqui foi por fase. Então, eu precisava separar os condutores para que eu definisse as minhas cargas de maneira monofásica. Então, cada parâmetrozinho desse aqui, né, cada componente RLC, eu defini aqui uma quantidade de R, uma quantidade de L, como eu falei, eu fiz uma modelagem de impedância constante para um determinado momento da aquisição de dados. E, como eu falei no exemplo anterior, sempre lembrar de aterrar, certo? Quando você tem um nó terminal, você tem que aterrar esse nó para que a simulação seja efetuada de maneira correta, certo? Então, esse splitterzinho aqui, vocês podem utilizar ele também para realizar curtos-circuitos. Por exemplo, se o curto ele é monofásico, certo? Então, você pode colocar um splitter aqui, pode colocar outro
desse outro lado aqui, ó, vocês podem clicar no botão direito, pode rotacionar, pode espelhar. Então aqui eu espelharia. Então poderia ligar aqui, ó. E aqui eu poderia colocar uma chave. Só colocando aqui uma fase. Em apenas uma fase. E do nada, né, eu posso colocar aí uma, vamos supor, uma abertura, né? O cabo se rompeu. Então como é que eu simularia essa situação? Eu colocaria aqui que ele estava inicialmente fechado e que em um determinado intervalo de tempo, em 0,5 segundos, por algum motivo esse cabo se rompeu. Então como é que eu faria isso para apenas um cabo? Poderia utilizar esse split aqui. Existem outras formas, né? Eu poderia, por exemplo, colocar uma resistência aqui, representando o toque desse cabo ao solo, né? Então poderia fazer isso aqui também, né? Se aqui for a fonte, aqui for o sentido da carga, eu poderia colocar algo do tipo também. Então existe uma infinidade de aplicações. Isso aqui é apenas uma para vocês terem uma noção aí de como o split é importante, né, nas nossas análises, certo? Então voltando aqui para o nosso caso, eu vou mostrar para vocês a simulação dessa rede, inicialmente sem falta alguma, certo? Então aqui eu tenho o meu sistema todo, aqui é um bloco que vai representar o meu curto-circuito, certo? Então inicialmente eu vou mostrar para vocês aqui a obtenção dos resultados sem falta alguma, né? Só para mostrar a vocês que os valores que a gente obtém, mesmo para um processo parecido com o fluxo de carga, são bem satisfatórios, né? O professor Adriano, inclusive, trabalha com o ATP Draw em aplicações de fluxo de carga, e a gente sempre obtém bons resultados. Então eu vou rodar aqui o programa. Como a rede ela é um pouco maior, vocês vão ver, ó, que aqui embaixo o tempo de simulação também vai ser um pouco maior, certo? Então não sei quantas vezes eu vou rodar as simulações aqui para vocês, mas nas próximas simulações eu posso cortar o vídeo aí para a gente diminuir aí o nosso tempo total de gravação, certo? Então aparentemente chegou no fim aqui a nossa simulação. Vou verificar aqui inicialmente o run plot. Tá aqui, ele obteve todos os dados, como vocês podem ver, certo? Aqui já tem vários pontos de medição, né? Como vocês podem observar na minha rede, eu tenho medição de corrente aqui nesse ponto, né? Nesse ponto de medição 3, medição de corrente e tensão. E eu tenho medição de tensão em alguns nós terminais também, que me auxiliaram aí nesse projeto de pesquisa. Mas eu não vou entrar em detalhe agora, certo? Então só para voltar aqui, ó, nesse ponto aqui inicial, a gente tinha aqui, ó, o nó 59, 58 e medindo tensão aqui no nó 58. Então eu posso procurar aqui no meu plot XY esses nós em específico, né? Por exemplo, se eu quiser saber como está a tensão aqui no início do alimentador, após o equivalente, né? Eu colocaria aqui, ó, A, B e C, plotaria aqui, ó, e a gente vai ter o nível de tensão no início do alimentador, certo? Se eu quiser obter aquela corrente, aí eu teria que procurar aqui, ó, C, né, de corrente, e o nó é o 59 e 58. Então, colocaria aqui, ó, e a gente obtém aí um valor de corrente, né, na faixa de 200 e alguma coisa, certo? Então, tá aqui, ó, a gente percebe também um pouco de desequilíbrio entre as fases, né? Se eu der um zoom aqui, fica bem perceptível. É pouco, mas existe esse desequilíbrio. Foi justamente pelo fato de que eu utilizei aqueles splitters, né, para fazer a análise individual de cada fase, né, as cargas individuais, considerando os fatores de desequilíbrio, os fatores de carga, etc. Então, nesse caso aqui, a gente vê que não existe aí curto-circuito, né? O nosso sistema está funcionando normalmente em regime permanente, certo? Mas uma dos objetivos dos trabalhos que eu fiz, né, já
são mais de um trabalho realizado, era também analisar a localização de faltas, certo? Eu não vou entrar em detalhes de localização de faltas, mas o que é que eu precisava para rodar lá o meu algoritmo no MATLAB? Eu precisava obter as correntes de curto-circuito que passavam aqui na saída do barramento da subestação ou no início do alimentador. Eu precisava obter os valores dessas correntes para faltas que ocorrem, né, ou que ocorriam em diversos pontos do nosso sistema. Só que vocês imaginam, né, se a gente vai trabalhar com a rede real de distribuição e eu preciso aprimorar um método, trabalhar com a técnica nova e eu preciso de valores de corrente de curto-circuito. Obviamente, eu não vou sair aplicando curto-circuito numa rede real e fazer essa medição na subestação, né? Isso não tem cabimento. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso modelar o meu sistema, né, de maneira mais próxima possível da realidade para aquele objetivo que eu quero obter. E quando eu tiver o meu sistema devidamente modelado, validado, é que eu vou rodar os meus curtos-circuitos, que são as minhas simulações, certo? Então eu posso simplesmente modelar aqui um split com 3 resistências, certo? Que seriam as minhas resistências de falta, e posso também colocar uma chave, certo? Para verificar a diferença, né? O antes e o depois desse curto-circuito. Ou posso simplesmente, o ATP permite isso tranquilamente, apenas simular o curto-circuito conectando esse blocozinho aqui em qualquer ponto do meu sistema. Então, se eu quiser, por exemplo, simular um curto-circuito trifásico, certo? Um curto-circuito trifásico na barra 18 com uma resistência de falta igual a 10 ohms, basta vir aqui, ó, coloca aqui a resistência de falta igual a 10 nas 3 fases e coloco o meu programa para rodar, certo? Então, se eu fizer isso aqui, ele vai rodar o curto-circuito mesmo sem essa chavezinha aqui, certo? Então, vamos fazer aqui o nosso teste. Vou aplicar uma corrente de curto-circuito, né, como eu falei, na barra 18. Então, vamos ver aqui o que é que acontece. Pronto. Então, rodamos aí um curto-circuito, né, na barra 18. Vamos verificar lá na extensão gráfica. Vamos ver como se comportou esse curto a partir do medidor de corrente lá na subestação. E a gente verifica aqui, ó, que a corrente de curto ela chegou aí a um valor de pico bem próximo dos 1.200 amperes, né? Enquanto que no regime permanente, sem curto nenhum, né, um regime normal de operação, na verdade, a gente não tinha aí um valor que ultrapassasse os 300 amperes, certo? Então, a partir dessa análise, né, desse bloco, eu posso colocar ele em qualquer ponto do meu sistema e obter aí diferentes valores de corrente de curto-circuito. Lembrando que eu posso tirar esse bloco aqui e trabalhar com curto monofásico, né, um curto bifásico, bifásico terra, trifásico, trifásico terra. Então vai depender de como eu vou trabalhar aqui com esses blocos. Então eu poderia tirar essas terras aqui e simplesmente conectar aqui um bloco ao outro e trabalhar com diferentes tipos de curto-circuito, certo? Mas para fins de análise, né, de magnitudes, de valores em si, trabalhar com essa ferramenta gráfica pode não ser tão prático. Né? Pode não ser tão prático, porque eu precisaria deixar o mouse em cima, né? Então fica um pouco complicado de se trabalhar. Para a obtenção dos valores mesmos, os valores reais, eu preciso trabalhar aqui com o arquivo listfile. Posso apertar F5 ou simplesmente vir aqui e procurar a barra que eu realmente estou analisando, certo? Então, vocês reparem que tem muita informação aqui no listfile, né? Ele vai mostrar todas as bases aterradas, todas as conexões. Então, com o tempo, né, vocês vão aprendendo aí a utilizar mais essa ferramenta do listfile e saber exatamente onde estão aquelas informações que vocês precisam. Beleza. Então, cheguei aqui na minha parte que vai mostrar a solução, né, os valores finais obtidos para cada ramo do meu sistema, certo? Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma barra K e uma barra M.
e a conexão entre elas. Então tem o nó 001 e o nó 002 e assim por diante, certo? Então eu preciso obter o valor referente ao local que eu estou analisando. Então aqui eu vou ter todas as barras do meu sistema, certo? Para que eu obtenha o valor corretamente, eu preciso saber aqui qual seria a barra que eu estou trabalhando. Então seria 58, 57, fases A, B e C. Então você pode utilizar a busca se você quiser, né, dar um Ctrl F e vai direto procurar lá. Mas eu vou procurar aqui de maneira individual e mostro a vocês já já. Pronto, então aqui ó, vocês podem ver que estão listadas todas as correntes dos nós que constam com dispositivos de leitura dessas correntes. Então nós temos ali naquele sistema uma medição de corrente no início do alimentador e outra lá no meio do alimentador. Então aqui ó, vocês podem ver os valores obtidos das correntes, certo? Tanto em coordenadas retangulares, corrente real e imaginária, como também na coordenada polar, em que serão dados aqui nessa coluna os módulos dos valores das correntes de curto-circuito e aqui os ângulos dessas correntes. Então vocês podem ver aqui que na saída do alimentador a gente tem aí uma corrente de aproximadamente 1134 amperes na fase A, 1136 na fase B, 1137 na fase B, na fase C, desculpa. E lá no meio do alimentador, né, no outro medidor que a gente tem, né, nós vamos ter aí correntes que giram em torno dos 100 amperes, certo? Então, através do list file, vocês conseguem obter os valores, né, com uma precisão bem considerável, né, com várias casas decimais. E a partir desses dados aqui, vocês podem utilizar essas informações para testar algoritmos no Scilab, MATLAB, por exemplo, em que vocês precisam de valores de referência para tratar essas informações com os métodos que vocês estão desenvolvendo, certo? Beleza, então nós vimos aqui a obtenção dos dados direto. Vocês viram que eu fiz a conexão direta aqui, né? Conectei o meu nó subcurto, né? Um nó que simplesmente vai representar essa existência de falta diretamente na barra 18, mas que também há a possibilidade de trabalhar com as chaves. Então, a diferença de se trabalhar com essas chaves controladas por tempo é que vocês podem ver o comportamento do sistema no regime normal de operação e depois num regime de curto-circuito. Então, dá para ver graficamente, principalmente, né, essa diferença. Então, essas aplicações são importantes também quando vocês estão trabalhando com transitórios. Né? É interessante que vocês tenham o antes e o depois, né, para vocês realizarem uma comparação, verificarem os impactos daquele fenômeno. Então, no meu caso, né, em específico, eu não trabalhei muito com essas chaves, porque o que interessava para mim era simplesmente o valor do curto-circuito. Mas como eu falei, existem aí diversas aplicações que são bem interessantes, né, quando vocês fazem a utilização dessas chaves. Então isso aqui nada mais é do que uma chave trifásica, em que eu defini aqui o tempo em que elas irão fechar, certo? Então, se vocês observarem aqui do lado esquerdo, a nossa simulação tem um tempo máximo de simulação de 1 segundo. Então, a chave será fechada, é como se fosse o instante em que ocorreu o curto-circuito, em 0,5 segundos, certo? E no final da simulação ela vai abrir novamente, certo? Mas aí não interessa mais porque já é um T maior do que T máximo, beleza? Então vamos ver como é que funciona, nesse caso, a simulação com a utilização dessas chaves. Então eu vou rodar aqui novamente. Opa, botão errado. Run TP. E vamos esperar concluir a simulação quando a barrinha se preencher em verde. Simulação finalizada. Vamos ver a diferença da utilização das chaves temporizada em relação à simulação anterior. Então eu vou procurar lá os nós do início do alimentador, são esses daqui, e vou
plotar. Pronto, então aqui ó, já dá para ver uma diferença bem grande, né? A gente estava trabalhando aqui com correntes que iriam aí mais ou menos 200 a 300 amperes, certo? 229, pelo que eu estou vendo aqui. E depois de 0,5 segundos, a chave fechou, né? Então as correntes vão ser desviadas para cá, né? Tendo em vista que aqui a gente tem resistências muito baixas quando comparadas das cargas. Então a corrente ela vai tender a fluir por aqui, numa magnitude aí de aproximadamente 1000 e poucos amperes, certo? Então 1136, né? A gente viu lá no LaceFile. Então vai ser basicamente aquele valor lá de 1136, 1139, né? Vai depender da fase, certo? Então fica bem interessante, né? Quando vocês vão trabalhar com transitórios, principalmente, porque você consegue verificar aqui o comportamento da rede antes da ocorrência do curto-circuito, exatamente no tempo da ocorrência, né? Então deixa eu dar um zoom aqui. Olha só como se comportam, né, as formas de onda. Então, durante a ocorrência do curto-circuito e depois da ocorrência da falta, né? Então, dá para trabalhar com muitas coisas, né, relacionadas à proteção também. Se vocês verificarem aqui embaixo, em Power System Tools, vocês vão ver aqui que existe uma opção de trabalhar com relés. Então aqui, por exemplo, a gente tem um relé de sobrecorrente, função 50, 51, né, que é as funções instantânea e temporizada que a gente viu lá na graduação, certo? Tem uns relés de distância, tem relés diferenciais também, de subtensão, frequência, então tem uma quantidade aí de elementos bem consideráveis, né, para se trabalhar com proteção. Quem gosta dessa área, o ATP também fornece aí possibilidades de simular curtos-circuitos com as proteções parametrizadas, certo? Não vou entrar em detalhes aqui, mas quem tiver interesse em aprender qualquer bloco que seja do ATP, né, seja um motor de indução, seja um relé, função 50, 51, ou qualquer outro bloco que vocês possam ter interesse em trabalhar com o programa, a minha sugestão é sempre essa: abra o Help e veja o que está descrevendo cada um dos parâmetros de entrada do bloco, certo? Então, através da caracterização, né, da definição das entradas que vocês vão ter para cada bloco, vocês vão ter noção do que vocês precisam para parametrizar, né, dos tempos de atuação, de correntes ajustadas e tal, para que vocês tenham o devido funcionamento correto do elemento, tá? Então aqui embaixo vocês podem ver também qual é a lógica adotada para o funcionamento desse elemento aqui, que é esse relé, certo? Vocês podem trabalhar também com essa linguagemzinha de programação, é relativamente simples, né? No manual do programa ele tem alguns exemplos que vocês podem tomar como referência, mas como eu tinha dito antes, Ednato, se eu quiser trabalhar com um bloco que não existe aqui no ATP Draw, o que é que eu faço? Aí vocês vão vir aqui para o Moda, certo? E vão criar o seu próprio modelo, que pode ser qualquer equipamento que vocês tenham em mente, né? Que tem uma lógica. Por exemplo, se vocês querem definir um funcionamento de um algoritmo de um MPPT do inversor de um sistema fotovoltaico, não vai ter aqui. Vocês podem procurar, isso não existe ainda na ATP Draw, mas vocês podem desenvolver o seu próprio bloco aqui, certo? Então, é praticamente uma lousa em branco em que vocês vão definir as entradas, vão definir as saídas, vão definir a lógica desse elemento que vocês irão configurar, e a partir daí vocês vão ter um bloco que foi, na verdade, construído por vocês, certo? Então, vocês podem salvar esse bloco. Vocês podem usar em diferentes simulações, né? Você pode salvar esse bloco na pasta do ATP e se quiser realizar outra simulação, usa esse bloco novamente. Você pode puxar essa informação, certo? Então aqui, ó, vocês vão ver o editor do Model, em que vocês vão definir os dados de entrada, as saídas, as variáveis, a execução, né? Então vocês vão traçar toda a lógica aqui, usando a linguagem de programação que vocês já conhecem, o if, o for, o while,
toda aquela linguagem básica de programação, vocês podem aplicar ela aqui, né? Debugar o código, depois salva, e a partir daí vocês vão ter o devido funcionamento do seu bloco, né? Vocês vão poder conectar ele, e a partir dessas entradas vocês vão definir aqui uma saída e conectar o restante do sistema, certo? Então, além de já fornecer muitas coisas, né, que a gente pode utilizar no nosso dia a dia como pesquisador e para quem gosta de simular redes, né, o engenheiro projetista, algo do tipo, o ATP Draw ele tem essa ferramenta, né, de fornecer para vocês um quadro em branco em que vocês podem projetar aí o que vocês quiserem com a lógica que vocês quiserem e precisarem para aquela aplicação que vocês vão simular, certo? Então existem aqui as cargas PQ, né? Vocês podem trabalhar com fasores, podem definir aqui o modelo de cargas, PLL, tem uma quantidade muito grande aí de blocos que vocês podem trabalhar, certo? Mas que eu não vou citar aqui porque é muita informação para um mini curso com essa pequena quantidade de horas, certo? Mas quem tiver interesse em continuar trabalhando com ATP, entra em contato com o professor Adriano Aron, que tem um conhecimento aí muito grande, uma experiência muito grande em ATP Draw, né? O próximo vídeo já vai ser ministrado por ele, é uma aplicação que ele desenvolveu. Entra em contato comigo também, né? Eu tenho uma experiência relativamente curta com ATP, mas também tenho interesse em continuar trabalhando, descobrindo novas simulações, novas aplicações, desenvolvendo novos modelos também com o programa, né? Em breve a gente vai estar montando o nosso laboratório de simulação e o ATP vai ser uma das ferramentas que a gente vai incentivar o uso, né? Através de mini cursos, de iniciação científica com discentes. Então a gente tem um interesse muito grande em continuar trabalhando com o ATP, né? Para que a gente possa ter uma experiência considerável e também propor novos projetos de pesquisa para os alunos, para que isso renda aí publicações, para que renda apresentações em congresso, em eventos de iniciação científica, etc. Certo? Então, caso tenha alguma dúvida em relação ao que foi ministrado, vocês podem entrar em contato com a gente através de e-mail, né? Vocês têm os nossos contatos. Espero que vocês tenham entendido aí, pelo menos o básico, né? O que o ATP ele pode fornecer para nós em termos de aplicação, para que vocês possam aí também se interessar por essa área, né? Desenvolver trabalhos e ter sucesso na carreira de vocês, tá? Então, no próximo vídeo, né? A continuação desse vídeo, na verdade, já vai ser a aplicação do professor Aron. Qualquer dúvida, como eu falei, entre em contato. Desejo a vocês sucessos e boas simulações.